A marreta soou como um tiro no tribunal em silêncio. Ariana Reis viu sua vida se dissolver. Seu marido, Mason Thorne, um homem que construiu um império com as ideias dela, sorriu cinicamente enquanto o juiz a declarava sem um tostão. Ao sair do tribunal de Manhattan, agarrada a uma única caixa de papelão, o riso dele ecoou no salão de mármore, um som frio e cortante de vitória absoluta. Ele pensou que a tinha destruído. Ele pensou que ela não era nada. O que Mason não sabia é que nada é a coisa mais perigosa que uma pessoa pode ser. Ele a veria novamente, mas não no tribunal. Ele a veria do chão, enquanto ela saía do jatinho de um bilionário. As luzes fluorescentes do Tribunal Honorável Daniel P. Moynihan zumbiam com um som monótono e indiferente que perfurava o crânio de Ariana Reis. O ar estava denso com o cheiro de papel velho e o perfume enjoativo e caro da equipe jurídica de seu marido. E com base nos termos do acordo pré-nupcial assinado em 14 de janeiro de 2018, disse a juíza Maria Rinaldi, com a voz desprovida de emoção: todos os ativos, propriedades e bens adquiridos durante o casamento são designados como propriedade exclusiva do Sr. Mason Thorne. O advogado de Ariana, um associado júnior nomeado pelo tribunal que parecia perpetuamente exausto, curvou-se ligeiramente. Ele havia tentado. Havia alegado coação. Havia alegado desproporcionalidade. Mas a equipe jurídica de Mason, liderada pelo infame pitbull Benjamin Carras, desmantelou sistematicamente todas as alegações. O acordo pré-nupcial tinha sido apresentado a ela no jantar de ensaio, uma pilha de papéis que Mason tinha desdenhado como apenas uma formalidade querida para os investidores. Ele havia servido champanhe para ela, com a mão em suas costas, sua voz um sussurro aveludado. É só para proteger a empresa, Ariana. Nossa empresa. Agora essa empresa, a Thorne Global Properties, estava avaliada em 9 bilhões de dólares, um império que ela havia ajudado a construir. Ariana tinha sido a principal estrategista dele. A mente dela, a análise dela, sua capacidade incomum de ver tendências de mercado 3 passos à frente de qualquer outra pessoa, havia sido o combustível do foguete. Ele era o rosto, o vendedor carismático que fechava os negócios. Ela era a arquiteta, aquela que desenhava as plantas em silêncio. E como uma tola, ela as tinha desenhado no papel timbrado dele. De acordo com esta conclusão, a juíza continuou: o tribunal nega a petição da Sra. Reis por pensão alimentícia. Todas as contas conjuntas devem ser liberadas para o Sr. Thorne. A residência na 740 Park Avenue deve ser desocupada pela Sra. Reis até às 18h de hoje. Um movimento sutil. Mason Thorne, impecável em um terno Tom Ford feito sob medida, recostou-se. Ele não olhou para a Ariana. Ele estava verificando seu relógio Patek Philippe, um que ela havia comprado para ele após o primeiro grande sucesso deles, na reurbanização de Hudson Yards. Na galeria, sua nova associada, uma influenciadora de 22 anos chamada Candace, sufocou uma pequena tosse teatral, sua pulseira de diamante refletindo a luz. Este tribunal está encerrado. A marreta bateu, aguda e final. Havia acabado. 10 anos de sua vida apagados. Repórteres, farejando sangue, avançaram, mas a segurança de Mason, 2 homens enormes de ternos escuros, formou uma parede humana. Ariana, no entanto, estava invisível. Eles se separaram para ela, como se ela fosse um fantasma. Ela saiu do tribunal, seus sapatos baratos tilintando secamente no mármore. Em suas mãos havia uma pequena caixa de papelão de banco, o total de sua nova vida. Dentro,
uma muda de roupa, seu laptop, que a equipe de caras graciosamente permitiu depois de limpá-lo completamente, e uma foto emoldurada dela e de Mason, no dia do casamento, uma foto que ela agora desprezava. Ela alcançou a grande rotunda ecoante do tribunal. Ela parou, precisando de um único segundo para respirar antes de encarar a chuva fria de outubro, e então ela ouviu. Mason, querido, estamos atrasados para a reserva no Nobu? A voz aguda e ofegante de Candace. Tempo de sobra, gatinha. Ariana não se virou, mas viu o reflexo no vidro das pesadas portas de madeira. Mason estava ajustando a gravata, um sorriso brincando em seu rosto bonito. Ele viu o reflexo dela. Os olhos deles se encontraram no vidro. Ele a viu. Parada ali, ombros caídos, segurando sua caixa patética. Uma mulher que ele havia drenado de todo o valor e agora estava descartando. Um riso baixo começou em seu peito. Cresceu em uma risada rica e completa. Não era um riso, haha. Era um riso de puro e não adulterado desprezo. Uma risada que dizia: você pensou que era minha parceira. Você era apenas uma funcionária e agora está demitida. Ele colocou o braço em volta da cintura minúscula de Candace, beijou sua têmpora e empurrou a porta. Eles passaram por Ariana, levados por uma onda de sua arrogância e do perfume dela, e desapareceram na parte de trás de um Maybach, à espera. O riso pairou no ar, ecoando na pedra. Foi o som mais cruel que ela já tinha ouvido. Estava queimado em sua pele, em seus ossos. Ariana ficou congelada por um minuto inteiro. O som daquela risada era uma marca ardendo em sua memória. Era o ponto final de uma frase que tinha sido sua vida. Ela empurrou a porta. A chuva de Nova York a atingiu instantaneamente, fria e mordaz. Ela não tinha guarda-chuva. Seu Maybach se foi. Seu motorista se foi. Sua casa se foi. Ela desceu os degraus, a caixa de papelão ficando úmida. Ela tinha $400 em uma conta bancária pessoal que Mason havia esquecido de congelar, e uma montanha de dívidas pessoais que ele havia alocado para ela durante o divórcio. Honorários advocatícios, cartões de crédito que ele havia aberto em seu nome. Ela estava, por todas as contas, arruinada. Ela passou pela fila de carros pretos, pelos repórteres agrupados sob guarda-chuvas e continuou andando até chegar à estação de metrô. Naquela noite, ela não fez check-in em um hotel. Ela não podia pagar um. Ela fez check-in no Starlight Motel, em uma parte difícil do Queens, um lugar onde os quartos eram pagos por hora e os lençóis cheiravam a água sanitária e desespero. Ela sentou-se na cama irregular, com a caixa aos seus pés. O som da cidade, tão familiar, agora parecia alheio e hostil. Ela abriu o laptop. A tela estava preta e depois acendeu com a tela de boas-vindas padrão de fábrica. Limpo. 10 anos de trabalho, memorandos, estratégias, tudo dela se foi. O riso ecoou em seus ouvidos novamente. Você não é nada. Nós veremos. Ela sussurrou para o papel de parede descascando, as palavras com gosto de cinza em sua boca. Nós veremos, Mason. O desespero era um oceano frio, mas o riso era uma única e dura lasca de sílex. E na escuridão absoluta daquele quarto de motel, Ariana Reis a acendeu. As 6 semanas seguintes foram uma aula magistral de humilhação. Ariana Reis, a mulher que uma vez aconselhou em aquisições de bilhões de dólares, estava agora aprendendo a arte sutil de existir com $20 por dia. O Starlight Motel foi uma parada temporária e esmagadora para a alma. Ela rapidamente se mudou
para um minúsculo quarto sem janelas em um apartamento compartilhado no Bushwick, encontrado no Craigslist. Seus colegas de quarto eram 2 jovens de 20 e poucos anos que trabalhavam na hotelaria e confundiam sua intensidade silenciosa com arrogância. Ela, que uma vez debatera leis de zoneamento com senadores, agora discutia sobre uma escala de tarefas para limpar o único banheiro encardido. Seus dias eram passados no zumbido fluorescente da Biblioteca Pública de Nova York, na Rua 42. Era quente, era gratuito e tinha Wi-Fi. Sua primeira e mais esmagadora constatação foi que Mason não apenas se divorciou dela, ele a executou profissionalmente. Ariana, seu currículo é formidável, disse um vice-presidente da Blackstone, um antigo conhecido por telefone. Sua voz estava tensa. Mas a questão é que simplesmente não há um encaixe no momento. O mercado está apertado. Um encaixe. Ela tinha definido o encaixe por uma década. A segunda ligação, com um caçador de talentos da KPG, foi mais direta. Ouça, Ariana, off the record, você é radioativa. Carras e a equipe jurídica de Thorne enviaram, vamos chamar de um portfólio, para todos os grandes players da cidade. Acordos de não concorrência, NDAs e uma inferência muito forte de comportamento instável. Sinto muito, ninguém vai te tocar. Ele a havia colocado na lista negra. Ele não apenas levou o passado dela, ele roubou o futuro dela. Os $400 desapareceram. As dívidas legais, no entanto, não. As cartas começaram a chegar, encaminhadas de seu antigo endereço, com eficiência cruel. Tinta vermelha. Aviso final. Ela vendeu sua aliança de casamento, a única coisa que o acordo pré-nupcial não cobria. O joalheiro na Rua 47 mal olhou para ela. Ele viu o desespero, o bom casaco que agora estava levemente gasto, as olheiras sob seus olhos. Ele ofereceu $3.000 por um anel que ela sabia que valia pelo menos 50 mil. Ela a aceitou. Eram mais 3 meses de aluguel e macarrão instantâneo. Ela se candidatou a empregos de nível inferior. Analista, assistente de estrategista, gerente de escritório. Ela era super qualificada, ou, depois que checavam seu nome, não era um bom encaixe. Ela estava presa em uma terra de ninguém. Uma noite, comendo um sanduíche de bodega que tinha gosto de papelão úmido, ela rolou as notícias. Uma foto brilhante de Mason e Candace preenchia a tela. Eles estavam no gala da Fundação Helios. Mason estava anunciando seu novo projeto principal, aquele contra o qual ela o havia alertado, a Cidade Verde Helios. Era um empreendimento de várias centenas de bilhões de dólares no Vale do Hudson, prometendo uma metrópole totalmente sustentável e neutra em carbono. O futuro da vida urbana, a manchete gritava. Investidores estavam injetando dinheiro. Ariana o havia avisado que o terreno era instável. Ela havia feito as pesquisas geológicas sozinha. A rocha de base estava fraturada e o lençol freático estava contaminado por uma antiga usina industrial. Era um poço sem fundo. Um poço sem fundo bonito, reluzente e fraudulento. Você é muito arrogante, ela lhe disse 1 ano atrás, em sua sala de estar, na Park Avenue. Os custos de limpeza sozinhos irão falir o projeto antes de você começar a construção. Você está vendendo uma fantasia. Você é muito cautelosa, Ariana. Ele havia dispensado, girando seu conhaque. É por isso que eu sou o rosto e você é a contabilidade. As pessoas não compram a realidade. Elas compram o sonho. Agora, observando-o vender esse sonho, uma fria fúria acadêmica substituiu seu desespero. Ele não era apenas um monstro. Ele era um monstro estúpido.
e ele ia se safar. Naquela noite, ela fez uma ligação. Era seu último recurso. Sarah. É Ariana. Ariana Reis. Silêncio do outro lado. Sarah Jenkins tinha sido sua melhor amiga na faculdade de administração, mas Ariana tinha deixado a amizade definhar, consumida pelo mundo de Mason. Ariana, Sarah finalmente disse, sua voz cautelosa. Uau, faz um tempo. Eu sei. Sinto muito, Sarah. Eu sinto mesmo. Estou ligando para pedir um favor. Eu preciso de um emprego. Qualquer coisa. Eu pego o café. Eu tiro cópias. Eu não estou em um bom momento. O antigo calor familiar voltou à voz de Sarah, misturado com pena. Oh, Ariana, eu li o post. É brutal. Não consigo acreditar. Olha, eu te contrataria em 1 segundo. Você sabe disso. Mas minha empresa... Somos uma pequena consultoria de tecnologia. Estamos apenas no meio de uma revisão estratégica. Estamos sendo adquiridos. O coração de Ariana afundou. Outro beco sem saída. Oh, bem, parabéns. Isso é enorme. Sim, é aterrorizante, na verdade. A empresa adquirente é intensa. Eles são como fantasmas. Sem imprensa, sem perfil. Apenas um nome em um papel timbrado. Quem é? Ariana perguntou desinteressadamente, mexendo seu macarrão. Um grupo de capital privado, Stryker Innovations. Já ouviu falar deles? A colher de Ariana parou. Stryker Innovations. Não apenas um nome. O nome. A empresa era menos uma companhia e mais um mito no mundo financeiro. Eles não apenas compravam empresas, eles as absorviam. Corria o boato de que eram dirigidos por um único homem, um bilionário recluso de sombras e poeira chamado Damien Stryker. Ele era o bicho-papão do S&P 500. Ele se movia em silêncio e quando atacava era sempre fatal. Ele era conhecido por 2 coisas: uma obsessão por tecnologia disruptiva e uma intolerância absoluta à fraude. Eles estão te adquirindo, Ariana disse, sua voz subitamente afiada. Sim, a devida diligência é insana. Eles estão enviando uma equipe para auditar cada linha de código que já escrevemos. Eles são liderados por esta mulher, Evelyn Reed. Ela não é humana. Ela é como um exterminador em uma saia lápis. Por quê? A mente de Ariana não estava mais em seu apartamento sujo. Estava se movendo na sua velocidade antiga e esquecida. As peças estavam se encaixando. Stryker. Helios. Mason. Sarah, Ariana disse, levantando-se. Eu não preciso de um emprego. Eu preciso de uma reunião. Eu preciso que você me consiga 10 minutos com Evelyn Reed. O que, Ariana? Eu não posso. Ela não faz reuniões. Ela dá ordens. Diga a ela que eu tenho informação. Diga a ela que eu sei onde estão os corpos enterrados no projeto Cidade Verde Helios. Diga a ela que Mason Thorne está construindo um castelo de cartas de 9 bilhões de dólares em um pântano tóxico, e eu posso provar isso. Ariana, o que você está... Você está tentando se vingar? Eu não quero me envolver no seu divórcio. Isto não é sobre o meu divórcio. Ariana retrucou com um fogo que surpreendeu as duas. Isto é sobre uma enorme oferta pública fraudulenta. A Stryker Innovations joga nos mesmos mercados. Eles têm investidores sobrepostos. A fraude de Thorne vai envenenar o poço para todos. Ela precisa ouvir isso. Diga a ela que eu era a principal estrategista dele. Diga a ela que eu tenho os dados reais. Houve uma longa pausa. Sarah suspirou. Ok, eu vou tentar. Eu vou mandar um e-mail para ela. Mas, Ariana, tenha cuidado. Essas pessoas não são como Mason. Elas são diferentes. Elas são perigosas.
Eu também sou, Sarah, disse Ariana, desligando o telefone. Eu apenas tinha esquecido. Ela olhou para a foto de Mason na tela de seu laptop. Seu rosto arrogante e sorridente. Ela não ia rastejar de volta. Ela ia incendiar o reino dele e usar as cinzas como alavanca. 2 dias depois, chegou um e-mail. Não era de Sarah. O remetente era Ariad Stryker Global. A linha de assunto estava em branco. O corpo continha apenas 1 hora e um endereço. 10 horas, amanhã, 30 Hudson Yards, 98º andar. Não se atrase. Sem nome, sem confirmação, sem gentilezas. Era uma convocação. Ariana olhou para seu guarda-roupa. Era uma coleção esparsa de roupas de entrevista desgastadas. Ela pegou $200 de seu dinheiro minguante e foi a um brechó de luxo no Upper East Side. Ela encontrou o que procurava, um vestido tubinho preto simples e impecavelmente cortado da Acris. Tinha 5 anos, mas era atemporal. Era uma armadura. Ela passou a noite inteira não com sua aparência, mas na NYPL, abastecida por café velho de uma garrafa térmica. Ela não ia apenas apresentar um problema, ela ia apresentar uma oportunidade. Ela desmembrou o prospecto da cidade verde Helios. Ela cruzou os dados do terreno contaminado, que por algum milagre de previsão, ela havia feito backup em um pendrive pessoal, com os bancos de dados atuais da EPA, Agência de Proteção Ambiental. Ela pegou os convênios de dívida que Mason havia arquivado na SEC, Comissão de Títulos e Câmbio. Ela analisou as estruturas de títulos que ele estava usando para seu financiamento da fase 2. Ela encontrou o ponto crucial. Mason não estava apenas escondendo os custos de limpeza. Ele estava falsificando ativamente os relatórios ambientais e usando esses relatórios fraudulentos para garantir títulos verdes de investidores europeus. Não era apenas uma mentira. Era fraude eletrônica, fraude de títulos e uma dúzia de outras ofensas. Mas ela foi mais fundo. Ela analisou o valor real da Terra, não como uma cidade, mas como outra coisa. A rocha de base fraturada que ele via como uma falha. Ela via como um local perfeito para algo totalmente diferente. Geração de energia geotérmica. Ela terminou sua apresentação às 5 horas. Eram 12 slides, sem enchimento. Apenas fatos, números e uma conclusão tão brutal que era bonita. Às 9h45, Ariana entrou no lobby do 30 Hudson Yards. O prédio era um monumento ao dinheiro novo, todo vidro e aço subindo ao céu. Ela, que havia ajudado a projetar os modelos financeiros para este mesmo prédio, agora se sentia como um inseto. Ela deu seu nome à recepção de segurança. Os olhos do guarda arregalaram-se ligeiramente enquanto ele olhava para a tela. Senhora Hayes, por aqui. A senhora tem acesso prioritário. Um elevador privado. Não tinha botões, apenas um único painel brilhante. A subida foi silenciosa e incrivelmente rápida. Seus ouvidos estalaram. As portas se abriram diretamente na recepção do 90º andar. Não havia arte, nenhuma mobília, exceto por uma única mesa de granito preto. As paredes eram painéis de vidro de 12 metros, olhando para Nova York. Parecia menos um escritório e mais o covil de um deus. Uma mulher com o cabelo preso em um coque severo, vestindo um terno cinza minimalista, estava esperando. Ela estava na casa dos 40 anos, com olhos azuis tão pálidos que pareciam gelo. Senhora Hayes, sou Evelyn Reed. A senhora tem 10 minutos. Ande comigo. Ela não ofereceu café. Ela não ofereceu um assento. Ela simplesmente se virou e começou a caminhar por um longo corredor de vidro. Ariana se colocou ao lado dela. Meu tempo é valioso, disse Evelyn, sem olhar para ela. Sua amiga alegou que a senhora tem inteligência acionável sobre o projeto Helios. Comece.
O Sr. Thorne não está apenas subestimando os custos de limpeza, disse Ariana, sua voz firme. Ele está ativamente cometendo fraude de títulos ao falsificar submissões da EPA para garantir títulos verdes. O ritmo de Evelyn não mudou. Estamos cientes. Sabemos disso há 6 semanas. Seus emissores de títulos em Frankfurt são nossos parceiros. Já estamos posicionados para vender a descoberto as ações dele até o esquecimento quando a notícia sair. O coração de Ariana palpitou. Um teste. Ela estava sendo testada. Este era o momento. A senhora está vendo o problema, disse Ariana, parando. Evelyn parou e se virou, levantando uma sobrancelha. Estou? A senhora está vendo a fraude. A senhora não está vendo a oportunidade. A senhora o vende a descoberto, ganha algumas centenas de milhões. A senhora expõe a toxicidade. O projeto morre e o terreno se torna um local, superfund, inútil por 30 anos. Isso é um movimento de faxineiro. É limpo, mas não é inteligente. Os olhos gelados de Evelyn Reed se estreitaram. Este foi o primeiro lampejo de interesse genuíno. Continue. Mason está tentando construir uma cidade na Terra. Ele é um homem do setor imobiliário. Ele vê a superfície. Ele não vê o que está por baixo. A rocha de base fraturada, o alto gradiente de temperatura. É um pesadelo estrutural para arranha-céus, mas é um vaso perfeito para uma usina de energia geotérmica de circuito fechado. Ariana puxou o laptop de sua bolsa. Ela não esperou por permissão. Ela o abriu e o segurou. A cidade Verde Hélios é uma fraude, mas a Terra é uma fonte de energia multibilionária. A Stryker Innovations tem uma divisão de energia renovável. A senhora deixa Mason continuar. A senhora o deixa se alavancar ao máximo para o financiamento da fase 2. Ele está desesperado. Ele aceitará empréstimos tóxicos. A senhora espera que ele comece a construção. No momento em que suas escavadeiras atingirem o aquífero e a EPA o fechar, é aí que a senhora ataca. Ataca como? Perguntou Evelyn, sua voz um sussurro. A senhora não apenas vende a descoberto as ações. A senhora compra a dívida. A senhora compra tudo. Dos detentores de títulos em Frankfurt, dos credores privados em Zurique, quando ele der o calote, e ele dará. A senhora não toma a empresa. A senhora toma o ativo, a terra em si. A senhora a consegue por migalhas. A senhora deixa a Thorne Global Properties entrar em colapso e a Stryker Innovations constrói a maior usina de energia geotérmica na costa leste, alimentando metade de Nova York. Ariana fechou o laptop. A senhora não apenas o torna um conto de advertência. A senhora o torna uma nota de rodapé. A senhora ganha bilhões, não milhões, e é tudo legal. Silêncio. O único som era o vento assobiando contra o vidro a 90 andares de altura. Evelyn Reed encarou Ariana. Os 10 minutos tinham passado. Um pequeno sorriso, quase imperceptível, tocou o canto de sua boca. Todos que vêm aqui oferecem vingança, disse Evelyn suavemente. Eles são emocionais. Eles são bagunçados. A senhora veio aqui oferecendo um balanço patrimonial. A senhora não apenas trouxe um caixão. A senhora trouxe os pregos e as plantas para o cemitério. Vingança é um subproduto, Sra. Reed. Isto é apenas um bom negócio. O Sr. Stryker odeia Mason Thorne. É uma velha rivalidade de antes do seu tempo. Eu não sabia disso. Ariana mentiu, lembrando-se do comentário casual de Sarah. Não, disse Evelyn, seu sorriso se alargando. Tenho certeza que não. Ela tocou em seu relógio. O Sr. Stryker está no Odyssey, atracado no Chelsea Piers. Ele está esperando a senhora. Agora. Esperando por mim? Eu lhe disse. Sabíamos que a senhora estava vindo.
Estivemos observando a senhora desde o dia em que saiu daquele tribunal, Sra. Hayes. Estivemos observando a senhora na biblioteca. Estivemos observando a senhora no brechó. Queríamos ver de que a senhora era feita. A maioria das pessoas, elas quebram. Elas ficam amargas. A senhora ficou focada. Evelyn se virou e voltou para o elevador. Um carro está esperando lá embaixo. Não o faça esperar. O quê? E a minha apresentação? Perguntou Ariana, segurando seu laptop. Ele já viu, disse Evelyn sem olhar para trás. Eu a transmiti para o tablet dele do seu laptop no segundo em que a senhora o abriu. Esta reunião foi o teste final. A senhora passou. As portas do elevador se abriram. Ariana entrou, sua mente cambaleando. Ela havia entrado como uma pedinte. Ela estava saindo como algo totalmente diferente. O Mercedes S-Class preto moveu-se pelo tráfego de Manhattan com a indiferença serena de um tubarão. Ariana sentou-se no couro macio, sua mente lutando para acompanhar. Ela havia sido vigiada. Stryker não estava apenas ciente de Mason. Ele tinha um dossiê. E agora, ela fazia parte dele. O carro parou no Pier 59, no Chelsea Piers. Parado no final do cais, a não os outros iates multimilionários, estava o Odyssey. Não era um iate, era um navio. Um gigante de 120 metros de aço cinza fosco e vidro fumê, parecendo mais um destroyer naval do que um barco de recreio. Não havia ouro, nem ornamentação chamativa. Era uma declaração de puro poder brutalista. Um único membro da tripulação, vestido com um uniforme preto simples, a escoltou pela passarela. Ela foi levada para um salão na popa. O quarto era uma biblioteca forrada com livros sobre filosofia, física e mapas antigos. E sentado em uma cadeira minimalista, olhando para o rio Hudson, estava um homem. Ele não era o que ela esperava. Ele não era um CEO elegante e bem vestido. Damien Stryker estava no final dos 50 anos, com uma madeixa de cabelo grisalho indomável, óculos de aro de arame e um suéter de cachemir preto simples. Ele parecia um professor universitário renegado. Mas quando ele virou os olhos, seus olhos eram as coisas mais intensas, inteligentes e inquietantes que ela já tinha visto. Eles tinham a cor de carvão e pareciam ver tudo. Sra. Hayes, Ariana, por favor, sente-se. Sua voz era baixa com um leve sotaque europeu, impossível de localizar. Ariana sentou-se em frente a ele. Não havia mesa entre eles. Evelyn está impressionada, ele disse. Evelyn nunca está impressionada. Ela pensa que a senhora é um bisturi. Eu concordo. Obrigada, Sr. Stryker. Damien, Sr. Stryker é o que as pessoas me chamam antes de eu demiti-las. Ele se inclinou para a frente, juntando as pontas dos dedos. A senhora odeia Mason Thorne. Não era uma pergunta. Era uma declaração de fato. Eu tenho um desacordo profissional com o modelo de negócios dele, disse Ariana cuidadosamente. Damien sorriu. Não comigo. Vamos ser claros. Eu o desprezo. Mason Thorne é um parasita. Ele é um sintoma de uma doença em nossa economia. Um homem que não constrói nada, que não cria nada, que apenas marca. Ele é um homem vazio. E homens vazios devem ser quebrados. Ele se levantou e caminhou até a janela. 20 anos atrás eu tinha uma empresa de análise de dados. Minha primeira empresa. Estávamos à beira de um avanço em IA preditiva. Precisávamos de mais uma rodada de financiamento. Mason Thorne, então apenas um vice-presidente júnior em uma empresa maior, lidou com nosso portfólio. Ele viu nossa tecnologia. Ele afundou deliberadamente nossa rodada de financiamento, mentiu para nossos investidores e, em seguida, ele e sua empresa absorveram nossa PI na falência. Ele construiu sua primeira fortuna sobre os ossos do meu trabalho, sobre os túmulos dos meus parceiros. O quarto ficou em silêncio.
Ariana finalmente entendeu. Isso também não era apenas negócio para Stryker. Ele não apenas me arruinou, Damian continuou, sua voz perigosamente suave. Ele riu. Ele deu uma festa no 21 Club para celebrar a aquisição. Eu estava do lado de fora. Eu era o homem servindo o champanhe. Ele nem me reconheceu. Ariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O riso. Era a mesma história. Então sim, Ariana. Eu quero que ele seja arruinado. Eu quero que ele seja desmantelado. Eu quero que o nome dele seja um aviso. Mas eu não acredito em vingança simples. Vingança é um fogo que queima quem o empunha. Eu acredito em resultados. Ele se virou para ela. Seu plano é excelente, é inteligente, é lucrativo e é letal. Mas está faltando uma coisa. O que é? Você. A senhora está tentando me dar isso. A senhora está tentando me vender o mapa. Eu não quero o mapa, Ariana. Eu quero a cartógrafa. Ele sentou-se novamente. Eu não estou lhe oferecendo um emprego. Eu não contrato analistas. Eu unjo generais. O projeto geotérmico é seu. Estou abrindo uma nova divisão da Stryker Innovations. Stryker Urban Dynamics. A senhora será a presidente. A senhora terá uma linha de crédito ilimitada. A senhora terá a equipe jurídica de Evelyn. A senhora terá meu apoio incondicional. Ariana estava atordoada. Presidente? A senhora supervisionará a aquisição da dívida de Thorne. A senhora gerenciará a apreensão do ativo Helios. E a senhora construirá aquela usina de energia. A senhora não será apenas a arquiteta da ruína dele. A senhora será a arquiteta do futuro que o substitui. Eu estou lhe dando a espada, Ariana. Mostre-me como a senhora a brande. Isso era mais do que ela poderia ter imaginado. Era aterrorizante. Era estimulante. O que o senhor ganha com isso? Ela perguntou, sua voz um sussurro. 2 coisas, disse Damian, levantando os dedos. Uma, a terra de Helios é um ativo estratégico brilhante. Seu plano geotérmico irá revolucionar a rede de energia nesta cidade. Isso nos renderá bilhões. E isso realmente ajudará as pessoas. Ao contrário da cidade fantasia de Mason. 2. Um sorriso sombrio tocou seus lábios. Eu ganho o direito de assistir. Eu ganho o direito de ver a expressão no rosto dele quando ele perceber que o nada que ele jogou fora era a única coisa que poderia destruí-lo. Esse é o meu preço, Ariana. A senhora deve ser aquela que fará isso. A senhora deve ser o rosto de seu acerto de contas. Ele não me verá chegando, disse Ariana. O antigo fogo retornando, queimando mais forte agora, refinado. Oh, ele não haverá de jeito nenhum? Não até o final. Damian se levantou, estendendo a mão. A senhora começa hoje. A senhora não é mais Ariana Reis, a vítima. A senhora é a presidente Reis, da Stryker Urban Dynamics. Evelyn tem um apartamento para a senhora no Keene Central Park West. Sua nova vida começou. Vá trabalhar. Ariana apertou a mão dele. Seu aperto era como aço. Ela saiu do Odyssey e voltou para o Mercedes à espera. Ela era a mesma mulher que havia entrado no motel no Queens, mas estava inteiramente refeita. O desespero se foi, queimado. A humilhação se foi. Tudo o que restava era o propósito frio, claro e brilhante. O riso tinha sido o sílex. O abismo tinha sido a escuridão. Damian Stryker tinha acabado de lhe entregar o aço, e Ariana Reis estava pronta para acender um fogo. Os 18 meses seguintes foram um borrão de transformação. Ariana Reis deixou de existir. Em seu lugar, a presidente Reis foi forjada. Seu novo apartamento no 15 Central Park West tinha vista para o parque, um ponto de observação de poder e silêncio, mas ela raramente estava lá. Sua nova casa
era um escritório estéril e de alta tecnologia no edifício Stryker, e as cabines de primeira classe de jatos voando para Zurique, Frankfurt e Hong Kong. Damien Stryker cumpriu sua palavra. Ele não era um chefe. Ele era um mentor. Ele era menos um CEO e mais um grão-mestre de xadrez. Ele não lhe dizia o que fazer. Ele lhe ensinava como pensar. Nunca ataque o rei diretamente, Ariana. Ele aconselhava, movendo uma peça no raro tabuleiro de marfim em seu escritório. O rei é um símbolo protegido por peões e cavaleiros. A senhora não o ataca. A senhora o isola. A senhora compra os bispos dele. A senhora vira os cavaleiros dele. A senhora corta suas linhas de suprimento. Quando a senhora finalmente for atrás dele, ele deve estar completamente, totalmente sozinho. Checkmate. Ariana aprendeu. Ela não era apenas Ariana, a brilhante analista. Ela se tornou Ariana, a estrategista. A general. Seu primeiro movimento foi o silêncio. Ela desapareceu dos círculos sociais e profissionais de Nova York. Para o mundo, ela havia desaparecido. Uma trágica nota de rodapé na ascensão meteórica de Mason Thorne. Enquanto isso, Mason estava nas alturas. A cidade Verde Hélios era a queridinha do mundo financeiro. Ele estava na capa da Forbes e da Fortune. Ele e Candace eram o novo casal It, seus Instagrams cheios de galas de caridade e viagens para St. Bart's. Ele estava pegando dinheiro emprestado a uma taxa surpreendente, alavancando cada ativo que tinha para financiar o projeto maciço. Ele era arrogante, excessivamente estendido e cego. Ariana, operando através de uma série de corporações de fachada e intermediários estabelecidos pela equipe de Evelyn Reed, começou seu trabalho. Ela começou na Alemanha. Ela se reuniu com o conselho do banco sediado em Frankfurt, que detinha a primeira parcela dos títulos verdes de Mason. Ela não apresentou a fraude. Em vez disso, ela apresentou uma compra alternativa, imediata e silenciosa de todo o portfólio de dívida a 95 centavos por dólar. O projeto do Sr. Thorne é ambicioso, ela disse aos céticos banqueiros alemães. A Stryker Innovations acredita que o perfil de risco é muito alto. Estamos dispostos a assumir esse risco para a senhora. Eles viram isso como uma aposta ruim de um concorrente. Eles viram dinheiro grátis. Eles venderam. Em seguida, Zurique. Um fundo de hedge privado que havia dado a Mason um enorme empréstimo ponte. Isso foi mais difícil. Eles eram tubarões. Então, a Ariana lhes deu sangue. Ela vazou anonimamente apenas o suficiente dos dados reais da EPA para um de seus analistas juniores. 2 dias depois, o fundo ligou para ela. Eles estavam apavorados de que seu investimento estava prestes a ir a zero. Ariana, através de outra empresa de fachada, ofereceu-se para comprar a dívida a um preço em dificuldades. 60 centavos por dólar. Eles aceitaram, gratos por escapar. Ela repetiu esse processo em Hong Kong, Londres e Dubai. Ela não comprou toda a dívida dele, apenas as peças-chave. Aquelas com os convênios mais rigorosos. Aquelas que, se em inadimplência, davam aos detentores direitos de apreensão sobre a própria terra. Em 18 meses, Ariana Reis, como presidente da Stryker Urban Dynamics, tornou-se a principal credora da cidade Verde Hélios. Ela era dona de Mason Thorne. Ele simplesmente não sabia disso. Durante este tempo, ela também estava construindo. Ela contratou uma equipe Skunkworks, dos melhores engenheiros geotérmicos e planejadores urbanos do mundo. Em uma instalação segura em Nevada, eles começaram a desenhar as plantas para a usina Stryker Resonance. Era a visão dela, o projeto dela,
Sua transformação foi total. O vestido do brechó foi substituído por ternos feitos sob medida da Xenia e The Row. Seu cabelo foi cortado em um bob afiado e eficiente. Sua voz, outrora hesitante, agora era baixa e medida. Ela aprendeu a comandar uma sala com o silêncio. Ela falava com Damian semanalmente. Ele começou a construção. Ela relatou um dia, de pé em uma colina com vista para o local da Helios, a 1 quilômetro de distância, binóculos na mão. E a voz de Damian veio em seu fone de ouvido. E, exatamente como previmos, eles atingiram o aquífero a 30 metros. O local leste já está inundando. Minha denúncia anônima ao escritório regional da EPA foi feita há 1 hora. Eles terão inspetores lá até o anoitecer. Ele tentará suborná-los, disse Damian. Ele tentará. E o inspetor que ele tentar subornar é um agente disfarçado do FBI, da Unidade de Corrupção Pública. Uma pequena cooperação interagências que Evelyn providenciou. Damian riu. A noite foi virada. Muito bem. No dia seguinte, as ordens de paralisação foram emitidas. A notícia atingiu a Bloomberg. As ações da Thorne Global gaguejaram. Mason, previsivelmente, entrou em pânico. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Ele chamou de um pequeno obstáculo burocrático, um atraso temporário. Para provar que seu projeto era sólido, ele fez exatamente o que o perfil psicológico de Ariana previu que ele faria. Ele dobrou a aposta. Ele anunciou um grande gala da Helios a ser realizado no reluzente centro de vendas do projeto. Ele revelaria seus planos da fase 2 e traria sua rodada final de investidores à lista. Foi um movimento desesperado e arrogante para salvar a aparência. Ele está dando uma festa, Ariana disse a Damian, entrando em seu escritório no 9º andar. Ele está convidando os amigos para a própria execução. Damian respondeu, sem tirar os olhos de um mapa. O gala é em 3 dias. Todos os seus convênios têm uma cláusula de atraso material. O fechamento da EPA acionou todos eles. Ele está agora em inadimplência técnica. Temos o direito de exigir a dívida. Toda ela. Agora. Damian olhou para cima. Chegou a hora. Você está pronta, Ariana? Ariana pensou de volta naquele tribunal. Ela pensou no motel barato. Ela pensou no riso dele. A memória não era mais uma marca quente. Era uma pedra fria e lisa em sua mão. Mande o jato, ela disse. Estou voando de volta para Nova York. A noite do gala da Helios foi uma tempestade. Uma furiosa tempestade de outono fustigava o Vale do Hudson. Vento e chuva martelavam as paredes de vidro do Centro de Experiência Helios, uma galeria de vendas de $1 bilhão que Mason havia construído, antes mesmo de estabelecer uma base adequada para a cidade. Por dentro, era uma bolha de festividade forçada. Um quarteto de cordas tocava nervosamente sobre o uivo do vento. Garçons circulavam com champanhe e caviar. Mason Thorne, parecendo ligeiramente tenso, mas ainda irradiando charme arrogante, circulava pela sala. Seus investidores da fase 2, bilionários, gerentes de fundos de hedge e representantes de riqueza soberana, estavam agrupados em grupos ansiosos, sussurrando sobre o fechamento da EPA e a queda das ações. Um revés temporário. Uma chantagem política, Mason gritou, batendo em um copo para chamar a atenção. Ele estava em um pequeno palco na frente de um modelo arquitetônico maciço e brilhante da cidade que nunca seria. O fato de todos vocês terem enfrentado esta tempestade esta noite mostra seu compromisso. Helios não é apenas um projeto, é um destino. Candace, pingando diamantes, aplaudiu com um pouco de entusiasmo exagerado. Lá fora, a tempestade estava piorando.
O aeródromo privado nas proximidades, construído para a conveniência dos investidores, havia sido oficialmente fechado pela FAA há 1 hora. Nada estava pousando. Então, através do barulho da tempestade, veio um novo som. Um assobio baixo e rasgante que se transformou em um rugido que fazia o chão tremer. As taças de champanhe nas mesas tremeram. "O que diabos é isso?" resmungou um banqueiro do Goldman Sachs, olhando para o teto. Todos os olhos se voltaram para as enormes paredes de vidro. Através da chuva, 2 luzes de pouso brancas e brilhantes perfuraram a escuridão, descendo em um ângulo impossivelmente íngreme. "Isso é impossível", sussurrou o piloto de Mason, perto do bar. "Os ventos cruzados estão acima de 60 nós. Ninguém consegue pousar nisso." Mas estava pousando. O avião era um elegante Predator prateado, um Gulfstream GE-700, o mais novo e avançado jato particular do mundo, conhecido por sua capacidade de lidar com clima extremo. Ele pousou na pista inundada com uma suavidade que desafiava a física. Ele não taxiou até o terminal. Ele taxiou diretamente pela estrada de serviço, suas pontas das asas limpando as árvores por meros centímetros, e parou na praça diretamente em frente ao Gala. Seus motores diminuíram o rugido, estabelecendo-se em um zumbido baixo e sinistro. A música do quarteto morreu. Toda a festa estava em silêncio, olhando para a aparição. "Quem diabos é esse?" Mason exigiu, sua bravata rachando. "Isso não está na lista de convidados." Uma escada hidráulica sibilou e se desdobrou da fuselagem. A porta da cabine se abriu. Primeiro, 2 figuras emergiram. Ambas estavam vestidas com ternos escuros e severos. Uma era Evelyn Reed. A outra era um homem que a equipe de Ariana simplesmente chamava de o Fechador, o chefe do contencioso corporativo da Stryker. Eles se dispersaram, parando no pé dos degraus, segurando guarda-chuvas que imediatamente viraram com o vento. Então, uma terceira figura apareceu na porta. A figura estava silhuetada contra a luz brilhante da cabine. Era uma mulher. Ela usava um terno de poder branco creme de abotoamento simples da Zegna, sem vestido, sem joias, exceto por um relógio simples e elegante. Seu cabelo estava cortado naquele bob afiado e familiar. Ela parou no topo da escada, olhando para o Gala, para o prédio, para o brilhante e fraudulento modelo do sonho de Mason. Dentro da festa, Mason Thorne apertou os olhos. Seu sorriso congelou. Seu rosto ficou inexpressivo. O copo de champanhe em sua mão começou a tremer. "Não", ele sussurrou. "Não pode ser." Ariana Reis desceu os degraus. Ela não se apressou. O vento chicoteava seu terno, mas ela parecia tão imperturbável quanto o aço do jato atrás dela. Ela caminhou através da chuva forte, Evelyn Reed e o advogado entrando em passo de cada lado dela. As portas de vidro do Gala se abriram com um chiado. Ariana entrou. O quarteto, os garçons, os bilionários. Todos apenas encararam. Ela não era a mulher de quem se lembravam, se é que se lembravam dela. A esposa desesperada e quebrada se foi. Esta mulher era outra coisa. Ela era uma CEO. Ela era uma general. Ela era um acerto de contas. Ela caminhou pela multidão sussurrante, seus saltos tilintando no mármore italiano importado. Ela não olhou para a esquerda ou para a direita. Seus olhos estavam fixos em uma pessoa. Ela parou no pé do palco, olhando para o ex-marido. O rosto de Mason estava da cor de cinzas. O sorriso arrogante, a postura confiante, tudo se foi. Ele estava olhando para um fantasma. Ariana sorriu. Não era um sorriso caloroso. Era o sorriso de um predador que finalmente encurralou sua presa após uma caçada muito, muito longa. "Mason", ela disse, sua voz clara
e ecoando pela sala silenciosa. Uma festa adorável. Que pena que você a está dando na minha propriedade. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo uivo do vento lá fora. Mason Thorne encarou Ariana, sua boca abrindo e fechando. Ariana, o quê? O que é isso? Algum tipo de piada? Ele tentou rir, mas saiu como uma tosse estrangulada. O que você está fazendo aqui? Saia! Segurança? Eles não podem, disse Ariana calmamente. O contrato de sua empresa de segurança era com a Thorne Global. A partir das 17h01, horário padrão do leste, o conselho da Thorne Global, um conselho agora controlado por seu principal credor, votou para rescindir esse contrato. Minha segurança está agora cuidando deste local. Como um sinal, os 2 homens na porta foram acompanhados por mais 4, todos emergindo da tempestade, todos usando os mesmos uniformes pretos simples da tripulação do Odyssey. Eles silenciosa e eficientemente garantiram as saídas. O quê? Que credor? Gritou um investidor em pânico da multidão. Ariana se virou, dirigindo-se à sala como se fosse sua própria sala de reuniões. Essa seria eu, ou mais precisamente, a Stryker Urban Dynamics, da qual eu sou presidente. Ela gesticulou para Evelyn Reed. Minha assessoria jurídica está agora entregando a cada um de vocês um portfólio. Por favor, peguem um. Evelyn e sua equipe se moveram pela multidão, distribuindo pastas finas e elegantes encadernadas em preto. O que vocês encontrarão dentro, Ariana continuou, sua voz cortando o pânico, é um detalhamento da reestruturação da dívida. Vejam, o Sr. Thorne está em inadimplência em seus principais convênios de empréstimo há 72 horas, desde que a EPA fechou este local. Os detentores da dívida, o banco em Frankfurt, o fundo em Zurique, o consórcio em Hong Kong, todos optaram por vender suas posições em vez de entrar em uma falência complicada. A Stryker Innovations adquiriu todas elas. Mason cambaleou para trás, agarrando o pódio para se apoiar. Você fez isso. A EPA, os vazamentos. Foi você. Eu simplesmente forneci às agências relevantes a verdade, disse Ariana, sua voz fria. A verdade que você tem gastado bilhões para esconder. O lençol freático contaminado. A rocha de base fraturada. O fato de que esta cidade verde é e sempre foi um desastre ambiental catastrófico e uma fraude espetacular. Ela subiu no palco, parando ao lado do brilhante modelo de bilhões de dólares da cidade falsa. Você vendeu um sonho, Mason, mas você o construiu em um pântano, e agora a nota chegou ao vencimento. Ela se virou para ele. Seu rosto era de granito. Como única credora, a Stryker Urban Dynamics exerceu seus direitos. Não estamos tomando sua empresa. Ela não vale nada. Estamos tomando o ativo. Esta terra, este prédio, tudo. Há 1 hora, a escritura foi transferida. Você, seus investidores e sua namorada. Vocês estão invadindo. Candace soltou um pequeno grito e disparou para a porta, seus diamantes chacoalhando. Ninguém a impediu. Os investidores estavam em alvoroço, gritando, checando seus telefones, ligando para seus advogados. Eram ratos em um navio afundando. Mas Ariana não tinha terminado. Ela não estava ali apenas para tomar a empresa dele. Ela estava ali para cumprir a segunda parte do preço de Damien. Mas eu sou... Você não pode... Mason gaguejou. Ele estava arruinado. Ele sabia disso. Oh, piora, Mason, disse Ariana, dando um passo mais perto. O advogado, como um sinal, avançou e entregou a Mason uma pilha grossa de papéis. Aqueles, disse Ariana, não são meus.
Aqueles são do gabinete do procurador do Ziwar para o Distrito Sul de Nova York. Uma acusação federal. Fraude de títulos. Fraude eletrônica. Conspiração para fraudar os Estados Unidos através de seus relatórios falsos da EPA. E. Rico. A cor escoou do rosto de Mason. Rico. Aquele que o coloca na cadeia por 20 anos. O agente do FBI que você tentou subornar na semana passada. Ele manda lembranças. Parece que o destino tem uma maneira engraçada de funcionar. Mason finalmente cedeu. O arrogante mestre do universo desmoronou. Por favor, Ariana. Por favor. Você não pode. Eu te dou qualquer coisa. Um acordo. Metade. Metade apenas. Cancele-os. Ele estava implorando. De joelhos. O homem que havia rido dela agora, implorando. Ariana olhou para ele, sua expressão ilegível. A sala observava, prendendo a respiração. Ela se ajoelhou para ficar no nível dele. Ela estava perto o suficiente para sentir o cheiro do medo nele, o cheiro de champanhe velho e suor. Eu não quero seu dinheiro, Mason, ela sussurrou, para que só ele pudesse ouvir. Eu tenho o meu próprio. Eu não quero metade de nada. Eu quero que você se lembre. Eu quero que você se lembre deste momento todos os dias, pelo resto de sua vida. Eu quero que você se lembre do som do meu jato. Ela fez uma pausa, e então ela lhe deu o corte final. Você riu. Você ficou naquele tribunal e riu de mim enquanto eu saía sem nada. Você pensou que eu não era nada. Você pensou que tinha vencido. Ela se levantou, alisando a frente de seu terno Zegna. Você estava certo, Mason, ela disse, sua voz ecoando para todos ouvirem. Eu saí sem nada, mas a diferença entre você e eu sei como construir um império do nada. Você só sabe como mentir. Ela se virou, deixando-o ajoelhado no palco em meio às ruínas de seu reino de papel. Agentes federais, que estavam esperando do lado de fora com sua equipe, entraram na sala e caminharam calmamente em direção ao palco. Ariana Reis não olhou para trás. Ela caminhou pela multidão de bilionários atordoados, passou pelo quarteto de cordas agora silencioso e saiu pelas portas de vidro. A tempestade já estava começando a se dissipar. Evelyn Reed estava esperando por ela no pé da escada do jato, segurando a porta. Um resultado limpo, senhora presidente, disse Evelyn com aquele raro sorriso fino. É um começo, Evelyn, Ariana respondeu, subindo as escadas. A parte difícil começa amanhã. Eu tenho uma usina de energia para construir. Ela entrou na cabine quente e silenciosa do G700. A porta se fechou com um chiado, selando a tempestade. Enquanto os potentes motores do jato aumentavam a rotação, virando para taxiar de volta à pista, Ariana olhou pela janela. Ela viu as luzes azuis e vermelhas piscando dos carros dos agentes, refletindo no mármore molhado. Ela viu a silhueta pálida e derrotada de Mason Thorne sendo levado. E ela viu os investidores, seus novos inquilinos acidentais, se apressando na chuva, suas ilusões desfeitas. Ela não riu. Ela apenas tomou um gole de água, abriu o laptop e voltou ao trabalho. Os maiores retornos não são apenas sobre ficar rico, são sobre recuperar seu poder. Ariana não apenas se vingou, ela se adiantou. Ela provou que o verdadeiro sucesso não é sobre quem você conhece ou o que lhe é dado, mas o que você pode construir. Enquanto o nome de Mason Thorne se tornou sinônimo de fraude, o nome de Ariana Reis foi gravado na usina Stryker Resonance, uma maravilha da engenharia que alimenta a cidade de Nova York até hoje. Ela não apenas voltou em um jatinho de bilionário, ela voltou como a pessoa no assento do piloto.